E aí, o que eu falei que minha amiga me contou? Que na hora eu falei, caraca, fez muito sentido! Ela falou assim, Paty, você sabe que cabelo guarda memória, né? Aí eu fiquei tipo, hã? É uma amiga minha que a gente adora falar dessas coisas de energia e tal. Não é a Ana, que você já conhece, é uma outra amiga. Mas a gente tava conversando dessa parte mais energética e tal. E ela falou, então, o cabelo guarda memória. Então, não é incomum a gente ver quando a pessoa tá passando por um grande momento de virada de chave, um momento de transição na vida, ela querer cortar o cabelo. Porque é como se ela deixasse ir aquele peso que não serve mais pra ela. É como se isso fosse simbólico de você deixar pessoas, hábitos, uma antiga versão sua ir embora pra começar algo novo. Quando ela falou aquilo, fez um sentido pra mim, porque, gente, o mês de setembro foi um mês de total encerramento. O portal 9/9, num ano 9, então foi o portal 999, encerrou um ciclo de 9 anos. Ele foi uma fase. Eu não sei se vocês chegaram a aproveitar energeticamente isso. Eu fiz vários movimentos energéticos, meditações relacionadas a isso. E eu senti, assim, uma mudança, um momento de virada de chave muito forte dentro de mim, sabe? De deixar coisa que eu falei, cara, eu não aceito mais isso na minha vida. Encerrar e mudar, sabe? Assim, eu senti isso ao longo de todo o mês de setembro. Teve um eclipse forte dia 7 e o outro bombástico dia 21, que foi também muito forte nessa questão do encerramento. Então, todo o mês de setembro teve muito forte esse tema do encerramento, deixar aí o antigo pra vir o novo, a nova versão. E eu não sei se eu já comentei muito aqui, mas eu sinto no meu corpo esses movimentos. Quando tem portal energético, quando tem movimentos astrológicos fortes, quando é questão mudança de lua, eu sinto no meu corpo físico, assim. Ou eu sinto agitado à noite, eu acordo, eu tenho sono agitado, eu sinto no meu gato, ele fica mais agitado com movimentos astrológicos também. E eu sinto, às vezes, um peso na minha garganta, eu sinto o meu corpo ficar como se fosse um início de resfriado, só que eu sei que não é resfriado. Enfim, gente, eu sinto no meu corpo. E mês de setembro foi um mês que mexeu muito comigo. Ao mesmo tempo, foi um mês de muita energia, de tirar muita coisa do papel, de conseguir ter consistência nos meus projetos, então de fazer o negócio acontecer também. Mas eu tava sentindo esse movimento, sabe? Essa energia forte, assim, esse caldeirão mexendo, o corpo sentindo, e eu falando, não, mas vambora, vambora, vambora. E aí, o corte de cabelo ter vindo nesse momento, cara, e detalhe, coincidiu com o momento de menstruação também, que é o quê? De novo encerramento de ciclo. A gente todos os meses tem um encerramento de ciclo e início de um novo. Gente, tipo assim, você começa a sentir os efeitos desse eclipse do dia 21 2 dias antes e até 2 dias depois. 2 dias antes e dia 19. Dia 19 eu menstruei. Foi literalmente, tipo, tudo da minha vida convergindo pra ser um mega grande encerramento de uma fase da minha vida pra começar uma nova. E, gente, sabe o que tava acontecendo 9 anos atrás? Que é esse momento de 9 anos que tava se encerrando? Era o primeiro ano que eu tinha me formado na faculdade e tava começando a minha vida profissional. Quando eu olho pra esses 9 anos do meu ciclo, eu encerrei uma fase tão gigante da minha relação com a vida profissional e financeira. Eu tinha muita coisa pra limpar, pra ressignificar. Eu tinha coisa geracional pra limpar. Eu tinha crença limitante pra limpar. Eu tinha bloqueios energéticos em mim. Eu tinha medos. Eu tinha medo do sucesso. Eu tinha medo da grandeza. Eu tinha esquecido da minha força. Eu tinha esquecido do meu tamanho. Eu precisava mudar muita coisa. Eu precisava voltar a lembrar do meu poder pessoal, sabe? Voltar a me reconectar com isso, porque todos nós, gente, a gente tem dentro de nós a mesma energia que criou o universo inteiro. Tá na nossa veia isso. A gente esquece do poder que a gente tem intrínseco, sabe? E eu tava precisando me reconectar com tudo isso. Então, quando eu olho esse ciclo de 9 anos, eu lembro o tanto de coisa que eu criei negativamente. Então, era o momento que eu sei os momentos que eu criei as crenças negativas. Eu sei os momentos que eu mudei a visão que eu tinha de mim mesma pra uma visão negativa. Ao mesmo tempo que eu vi nesses 9 anos os incômodos, eu vi isso ressurgindo, eu vi a ansiedade que precisava mudar.
Eu saí de um trabalho CLT, comecei a ter um trabalho autônomo, tive a ideia do meu negócio, criei a Memorar, criei o podcast, parei o podcast, voltei a focar na Memorar, lancei o podcast de novo, comecei a criar a linha de eventos presenciais. Assim, eu olho nesses 9 anos a trajetória dentro dessa minha jornada de vida profissional e financeira. Eu falo vida profissional e financeira porque a gente sempre tem... Cada um veio aqui na vida pra resolver... Tem algum ponto que pega um pouco mais forte, que é como se fosse a missão que a gente veio aqui limpar, resolver. E pra mim, ela pega dentro desse lugar de vida profissional e financeiro. Então é sempre uma coisa que exige um foco meu, sabe? Não sempre. Teve esse momento que exigiu esse foco. E esses 9 anos foi de... Eu saí de nem saber que tudo isso existia, nem saber que isso era uma questão, não entender por que eu tinha um monte de bloqueio, pra uma grande clareza. Pra um outro lugar que hoje é muito expansivo dentro de mim. Então, quando eu olho pra esse momento de 9 anos, eu falo, gente, que ciclo que eu passei. Que ciclo, meus amores! Que ciclo. Inclusive, uma meditação que eu fiz nesse momento de setembro de encerramento é uma meditação muito linda que é do canal da Maria, que eu amo. Tô sempre postando coisa dela no meu Instagram, porque eu amo ela. É inglês, né? Tem que entender inglês pra entender os conteúdos dela, mas assim, quem entende, eu aconselho muito que assista, porque ela é uma pessoa que canaliza... Nossa, ela é uma pessoa incrível. A energia dela é maravilhosa. E ela indicou uma meditação que ela transforma... Era muito lindo, assim, a gente transformava tudo que era desses 9 anos, desse grande ciclo que não nos servia mais, a gente fazia um momento de limpeza e de deixar ir. Soltar, soltar, soltar. E o que tinha ficado de bom desses 9 anos era transmutado em sabedoria. E era transmutado num formato de pérola. O que simbolizava essa sabedoria era um formato de pérola. E essa pérola a gente guardava dentro da gente e levava com a gente para esse novo ciclo. Porque tudo que a gente passou não é descartável, né? É muito fácil a gente olhar para um momento lá atrás e falar assim: nossa, olha como minha mente era, nossa, olha como eu era. Não. Olha pro lado de toda a sabedoria que isso te trouxe. Porque o que é sabedoria? É conhecimento integrado. Você só conhecer algo, só li, só não, e não integrou, você não usou isso pra mudança efetiva na sua vida, não adianta nada. Sabedoria é quando você tem um conhecimento e você integra, e você muda, e você aplica. Isso é a coisa mais rica da gente estar vivo, da gente envelhecer, é o quanto de sabedoria a gente vai acumulando. Então, quando nessa meditação eu transmutei tudo o que passou, tipo, é da versão antiga da Paty, não quero mais, eu soltei, e o que ficou foi só a sabedoria, foi um momento muito lindo. Tanto que eu materializei numa joia, esse colarzinho de pérola. Provavelmente vocês não vão enxergar, né? Deixa eu chegar perto da câmera. Enfim. É um colar de... É um pingente de pérola. Eu materializei nessa joia esse conceito de eu quero carregar comigo. Porque por muito tempo, nesse momento aí dos 9 anos, quando eu olhava pra essa antiga versão da Paty, eu me criticava, sabe? E hoje mudou totalmente o meu conceito. Só fica dessa versão antiga da Paty a sabedoria. O que passou que... Ai, me arrependo. Ai, devia ter feito isso. Não, isso não tem mais lugar dentro de mim. Eu passei pelo que eu tinha que passar. E tudo aconteceu do jeito certo, na hora certa. Pra eu ter o conhecimento que eu tenho hoje. Então eu só carrego comigo agora a sabedoria desses 9 anos de ciclo.